Na primeira parte, mergulhamos no despertar da civilização chinesa e na transição fundamental da caça e coleta para a agricultura. Exploramos como o milheto no norte e o arroz no sul se tornaram os alicerces alimentares de um povo, moldados pela geografia por uma parceria coevolutiva entre humanos e plantas. Agora, vamos avançar na história. Como a necessidade de cultivar a terra e gerenciar a água não apenas criou as primeiras ferramentas, mas também estabeleceu as bases para a organização social e a engenharia coletiva. E qual o papel que a espiritualidade e o culto aos ancestrais tiveram neste processo? Descubra como as sementes da agricultura se transformaram nas sementes de uma sociedade e de um império. A transição para a agricultura na China antiga foi uma jornada de adaptação, inovação e profunda transformação social. Longe de ser um evento súbito, a emergência da agricultura chinesa foi um processo de coevolução entre humanos, plantas e animais. Os primeiros agricultores foram mestres de observação, moldando o ambiente com a engenhosidade que tinham em mãos e sendo, por sua vez, moldados pelas necessidades de uma nova forma de vida. O arsenal neolítico era feito de pedras, ossos e madeira. Cada ferramenta, uma extensão do corpo e da mente dos agricultores. Enxadas primitivas de pedras lascadas revolviam o solo, enquanto foices com lâminas de sílex colhiam os cereais. A especialização regional já era uma realidade. Os solos argilosos e pesados do Rio Amarelo exigiam ferramentas mais robustas, enquanto os solos mais leves do sul permitiam implementos mais delicados, criando as primeiras redes de intercâmbio de conhecimento e tecnologia na China. Mas a maior inovação não estava apenas nas ferramentas, mas em como a comunidade as usava para manipular a água. A arqueologia revela que, em sítios como em Emudu, os agricultores criaram os primeiros sistemas de manejo de água, com diques para reter a água das chuvas e canais para drenar o excesso. Esses sistemas rudimentares plantaram as sementes da organização social complexa, exigindo trabalho coletivo, planejamento de longo prazo e manutenção contínua. Esta nova maneira de produzir alimentos transformou radicalmente a estrutura social. As comunidades de caçadores-coletores, geralmente igualitárias, deram lugar a hierarquias sociais emergentes. A agricultura introduziu conceitos como a propriedade da terra e o armazenamento de excedentes, e a arqueologia mostra uma crescente diferenciação nas moradias e nos objetos funerários. Algumas famílias acumularam mais recursos, talvez por terem mais habilidade agrícola, por controlarem as terras mais férteis ou por liderarem a organização do trabalho comunitário. A domesticação de plantas e animais foi o motor biológico por trás dessas mudanças. A seleção, inicialmente inconsciente, de plantas com grãos maiores e mais resistentes transformou espécies inteiras, como o arroz selvagem, que se tornou domesticado. Paralelamente, animais como porcos e galinhas não só complementavam a dieta, mas também forneciam esterco, um fertilizante vital. Esta transformação ecoa até hoje na China moderna, onde a digitalização da agricultura está novamente criando novas classes de tecnoagricultores, unindo saberes tradicionais com competências digitais, em um ciclo que remete às origens da agricultura neolítica, a criação de novas oportunidades e desigualdades por meio da tecnologia. A agricultura no período neolítico da China foi muito mais do que uma técnica de cultivo.
ela se tornou a base de uma revolução social, espiritual e cultural que moldou a própria existência da civilização chinesa. Longe de ser apenas uma atividade econômica, o cultivo da terra era um ato sagrado, enraizado em uma visão do mundo onde o homem, a natureza e os ancestrais estavam intrinsecamente conectados. A transição de caçadores e coletores para agricultores sedentários criou uma nova relação com o tempo e com o espaço. A terra não era apenas um meio de subsistência, mas um ente vivo e um legado, um presente das divindades e dos antepassados. O sucesso de uma colheita dependia da benevolência das forças naturais e, por isso, a vida comunitária era pontuada por rituais. Cerimônias eram realizadas antes do plantio para abençoar as sementes e, após a colheita, para agradecer aos espíritos, garantindo a fertilidade do solo e a proteção contra pragas. A observação atenta dos ciclos naturais para coordenar as atividades agrícolas levou ao desenvolvimento dos primeiros calendários chineses. Este conhecimento astronômico, inicialmente prático, evoluiu para sistemas complexos de adivinhação e filosofia temporal, que se tornaram a base de grande parte da cultura chinesa. O estilo de vida sedentário permitiu a construção de habitações permanentes, como as casas semi-enterradas do sítio de Banpo, que ofereciam proteção e segurança. O excedente agrícola tornou-se a chave para a especialização do trabalho. Nem todos precisavam se dedicar à produção de alimentos. O surgimento de oleiros, tecelões, artesãos de ferramentas é um marco fundamental na complexificação social, quebrando a homogeneidade do trabalho e assim permitindo o surgimento de novas habilidades e papéis na comunidade. A posse da terra e o controle do excedente agrícola levaram, inevitavelmente, ao surgimento de hierarquias sociais. Aqueles que controlavam as melhores terras e os maiores estoques de grão acumulavam poder e influência, plantando as sementes das futuras classes sociais. A agricultura, assim, não só alimentou a população, mas também estabeleceu a estrutura de poder. Essa nova perspectiva temporal, estendida por gerações, foi a fundação do culto ancestral chinês. Os ancestrais não eram apenas figuras do passado, mas participantes ativos do bem-estar da família, por meio da sabedoria acumulada sobre a agricultura e o manejo da terra. A conexão era tão profunda que os túmulos eram frequentemente localizados nos campos familiares, unindo fisicamente as gerações passadas e presentes à terra que as sustentava. A sabedoria ancestral da agricultura neolítica ainda ressoa na China contemporânea. A civilização ecológica, promovida pelo governo chinês, é um exemplo de como a sabedoria de milênios, que enfatiza a harmonia entre a atividade humana e os ciclos naturais, está sendo reavaliada para enfrentar os desafios modernos da sustentabilidade. O conhecimento ecológico tradicional, com a compreensão dos microbiomas do solo e o manejo integrado das pragas, está sendo redescoberto, conectando a sabedoria antiga com a ciência agrícola contemporânea. O legado do Neolítico chinês é, de fato, a própria base da civilização chinesa. Um processo de desenvolvimento singular e incrivelmente bem-sucedido. As escolhas feitas por aqueles primeiros agricultores, como domesticar o milheto e o arroz, estabelecer-se às margens dos grandes rios e desenvolver ferramentas específicas, criaram um caminho que reverbera até hoje. A domesticação bem-sucedida dessas culturas forneceu uma base alimentar calórica e confiável, que permitiu um crescimento populacional sem precedentes. O excedente gerado foi o combustível que alimentou a especialização, o comércio, a arte e o surgimento de uma elite não produtora de alimentos.
A necessidade de gerenciar a água, especialmente as cheias do Rio Amarelo, fomentou a cooperação em larga escala e a organização social centralizada, pré-requisitos para a formação do Estado. As inovações técnicas, da cerâmica às primeiras enxadas, estabeleceram uma tradição de engenhosidade prática, que se tornaria uma marca registrada da China. E talvez o mais importante, a visão de mundo que emergiu, na qual a humanidade era integrante de um cosmos ordenado e não sua senhora. Estabeleceu um paradigma de equilíbrio entre o homem e a natureza. O primeiro arado não foi apenas uma ferramenta para revolver a terra. Foi uma ferramenta para revolver o destino. Ele abriu sulco não apenas no solo de Loess, mas no tempo, delineando o caminho que levaria das pequenas vilas neolíticas aos palácios das dinastias Xia e Shang. A semente plantada há milênios não era apenas de cereal, era a semente de um império. Ao traçar a trajetória das ferramentas portáteis neolíticas à agricultura contemporânea assistida por IA, percebemos que não há uma ruptura, mas sim uma continuidade. As inovações desses antigos agricultores eram profundamente sociais e culturais, demonstrando que a transformação fundamental nas relações humano-ambientais é possível. Eles criaram sistemas de cooperação coletiva, desenvolveram relações sustentáveis com os recursos naturais e estabeleceram estruturas espirituais que honravam tanto a produtividade quanto a continuidade. Curiosamente, a sabedoria desses antigos agricultores sobre biodiversidade e equilíbrio ecológico muitas vezes excede o que a tecnologia contemporânea poderia alcançar. À medida que a China de hoje enfrenta o desafio de alimentar uma população crescente e, ao mesmo tempo, proteger seus recursos ambientais, a Revolução Agrícola Neolítica oferece tanto inspiração quanto sabedoria prática. A história da agricultura chinesa é, em última análise, uma história de adaptabilidade humana, criatividade e o poder duradouro de trabalhar em harmonia com os sistemas naturais. O primeiro arado que arrancou o solo chinês há 9 milênios plantou sementes não apenas de culturas, mas da própria civilização. Compreender seu legado nos ajuda a perceber que, embora nos desafios agrícolas contemporâneos sejam em uma escala sem precedentes, eles podem se beneficiar da sabedoria cultivada ao longo de milhares de anos. A agricultura nunca para de evoluir. Cada geração de agricultores constrói sobre o conhecimento acumulado enquanto se adapta às novas circunstâncias. O primeiro arado chinês não foi um fim, mas um começo. O início de uma conversa contínua entre a engenhosidade humana e a abundância natural.